Graças a Deus, é louvado o nome santo do Senhor. Abram as vossas Bíblias. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 25. Livro do Gênesis, capítulo de número 25. Amém? Livro do Gênesis, capítulo 25, farei a leitura do versículo número 1 até o versículo de número 33. Vou usar a Bíblia normal, que é mais fácil. Vamos lá. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinra, e Joxa, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suã. E Jacta gerou a Seba, e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letusim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Efer, e Enoque, e Abida, e Elba. Esses todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Mamre. O campo que Abraão comprara, os filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. Os descendentes de Ismael, esses, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote, depois Kedar, e Abidel, e Ibzan, e Misma, e Duma, e Massã, Hadar, e Tema, Getur, e Nefes, e Kedema. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Ávila até Sur, que está em frente do Egito, indo para Sur, e Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmão de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutaram dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? Esse foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das suas entranhas. E um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá o menor. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que habita, Senhor Deus, nesta noite. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos direcione, nos dê, Deus, capacidade de entendimento, para que possamos compreender a tua vontade, o teu desejo. É este momento que iremos atravessar, estudando e vendo, Deus, a mensagem da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero passar alguns dias com vocês, nós viajando por esta linda história da Bíblia, que é a formação das 12 tribos de Israel. E não dá para eu adentrar nesta história sem antes apresentar a base dela, que é o que agora está muito em moda, se chama de guisa introdutória. Para nós entendermos de onde que veio, quais são as suas características, para depois nós analisarmos cada um dessa história muito bonita e maravilhosa que está na Bíblia
que Sara faleceu. Abraão então chama o seu servo e pede para que ele vá a uma terra, não dos cananeus, mas a uma terra onde havia gente que servia o mesmo Deus que ele servia. E ele diz ao seu servo: você vai e acha lá uma esposa para o meu filho. Então o servo vai dizer para ele: mas dura coisa o Senhor me deu. Como que eu vou numa terra onde eu não conheço achar uma esposa para um filho que também ninguém conhece? Então Abraão vai dizer para ele: Deus vai enviar o seu anjo e ele vai te dar um bom encontro. Ismael sai, então Ismael, o servo sai pelo na metade do caminho ele para. Ele vai consultar a Deus. Ele vai então pedir que Deus o oriente. Ele faz então um desafio. A moça que o Senhor preparou para o meu servo Isaque, ela vai oferecer água para mim e vai oferecer água para os meus camelos. Vale lembrar que cada camelo bebia em torno de 50 a 100 litros de água, e um cântaro tinha 10 litros. A moça era forte. Vamos dizer que cada camelo tomou 10 litros, são 100 litros. Ela precisou descer o cântaro 10 vezes mais a água que ela deu para o servo. E ele se apresenta a ela. Quando ele a vê, ele a acha bonita, vistosa. E aí ele pede para ela: me dá água do poço. Ela lhe dá água, e sem ele falar nada, ela diz: eu vou dar água também para os seus camelos. É lindo essas coincidências da Bíblia. A igreja ainda é esta fonte onde tem água que sacia a sede de qualquer ser humano. A igreja ainda é o local onde Deus se manifesta e revela a sua palavra e a sua vontade. Ainda Deus fala com o homem e diz para ele se ele vai, se ele fica, se ele sobe ou se ele desce, se ele compra ou se ele vende. Deus ainda é o mesmo, ele não mudou, ele ainda continua determinando e direcionando todas as coisas. Então o servo vai dizer: eu tive um bom encontro. Eu tive um bom encontro. Como é bom quando a gente tem um bom encontro na direção de Deus na nossa vida. Como é bom quando Deus toma a frente, a linha de direção daquilo que a gente precisa fazer e realizar. E Ele faz com que as coisas que não são se concretizem e aparecem não como mágica, não como sorte, não como do nada, mas porque Ele cumpre a vontade dEle na minha e na tua vida. Deus não tem filhos prediletos. Não, Deus não tem filho que Ele ama mais ou ama menos. Deus é Deus e Ele pode tudo, Ele realiza tudo. Aleluia! E este homem encontra para o seu servo uma moça de acordo com as características que ele saiu para procurar. Não sabia onde encontrar, nem como achar. E Deus deu o caminho para ele encontrar e achar aquilo que ele precisava. Se você precisa de um Deus assim, se você precisa de um Deus assim que Ele age na sua vida, Ele é. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Então, ele leva a moça. E a moça aceita o desafio. Quando ela está chegando, ela vê Isaque de longe. E ela pergunta: quem é aquele que vem vindo sobre aquele cavalo? Eu falei: esse é o seu noivo. Ela coloca o véu. De Gênesis 24, versículo 66 vai dizer: o servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque
Isaac conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele. Ele tomou Rebeca e essa se tornou sua mulher. Ele a amou, e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. E aqui começa a história. Mas o interessante é que Deus diz que haveria uma nação que viria da descendência de Abraão. Porém, Rebeca era estéril. Então há aí uma antecipação das coisas. Abraão já tinha se precipitado e tinha lá Ismael, que era filho de uma concubina. E agora Isaac também tinha uma esposa que era estéril. Parece que a história se repete. Mas Isaac não foi precipitado como Abraão, ele resolveu buscar a Deus. Isaac não foi precipitado como Abraão, ele resolveu buscar a Deus. E buscando a Deus, ele foi orar pedindo para que Deus abrisse a madre. E Deus permite que Rebeca agora se engravide. E ao engravidar, ela percebe que está grávida de gêmeos. E quando ela está durante o ciclo da sua gravidez, as duas crianças começam a lutar dentro do ventre. Agora imagine uma mãe com duas crianças que lutam dentro do ventre. Vai nos dizer a história em Gênesis capítulo 25, que ela vai então falar com Deus. O que está acontecendo? Por que as crianças estão lutando dentro do meu ventre? Porque eu estou sentindo que tem uma guerra aqui dentro. Aí Deus vai dizer para ela: duas nações estão no seu ventre. Aleluia. Olha. Duas nações estão no seu ventre. Dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Deus já estava aqui, não estamos falando de predestinação, mas Deus já estava vendo o que haveria que acontecer àqueles dois meninos que nasceriam deste casamento e deste parto. Nós estamos falando de Isaac, Rebeca, e agora vai nascer Jacó e Esaú. A história conta que Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado no seu pé, disputando até a hora do nascimento da primogenitura. Por quê? Porque Deus tinha falado antes do nascimento dele de que o primogênito herdaria 50% da herança. O primogênito daria sequência à vida da casa. O primogênito seria oferecido ao Senhor. O primogênito teria mais direito do que os demais. E quem contou para essas crianças que estavam informes, estavam sendo geradas? Existe alguém chamado Espírito Santo que já estava operando na vida deles. Ninguém foi lá
Deus é na minha vida se eu estou com fome. Eu quero saciar minha carne, me interessa o espírito. Me interessa é o que eu satisfaço a minha carne. A minha carne precisa ser satisfeita. Depois a gente pensa nesse negócio de espiritualidade, de santidade, de reino, de Deus, de céu. Primeiro a carne, depois o espírito. E Deus tinha dito: o primogênito, fui eu que escolhi, o primogênito é meu. Ele estava dizendo: isso para mim nada importa, eu não quero saber disso não. Leva isso para lá. E dá a sopa. Leva essa primogenitura para lá. E ele então, Jacó compra o direito da primogenitura. A Bíblia vai dizer, no capítulo 25, versículo de número 23: então Jacó disse: 1º julho, Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Desprezou. Por isso que o Apocalipse fala: olha, guarda-te, para que ninguém tome de você a tua coroa. Guarda aquilo que Deus tem dado sobre a tua vida, a bênção, a presença, a manifestação de Deus sobre a tua vida. Guarda o que você tem, porque é uma escolha de Deus. Não troque isso pelos prazeres do mundo. Não despreze a unção de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Não despreze a salvação que é sobre a minha e sobre a tua vida. Não despreze o chamado de Deus sobre a minha e a tua vida. Esaú era uma pessoa que não estava muito ligado com a qualidade daquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Ele queria viver a vida, ele queria viver o momento. E Deus estava dizendo: eu escolhi gente para me obedecer, e dei a eles honra, porque agora você dá a Deus, mas a honra às vezes Deus repara aqui com a gente, para honra na terra, mas também honra no céu. Mas agora é só Ele, a divindade é só para Ele. Aquilo que você tem para dar para Deus, não reparta com o mundo e não reparta com ninguém. Porque o que é para ofertar para Deus, homem nenhum pode receber. O que é para ser ofertado no altar, homem nenhum pode receber. O que é para louvor e glória de Deus, homem nenhum pode relacionar a sua glória. A Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a exaltação. Tudo sobre Ele. Se Ele não for o centro, se Ele não for glorificado, se Ele não for exaltado, de que vale a vida? De que vale a vida se Deus não for o centro dela? Era isso que estava acontecendo. Isaac então olha para aquilo e fica espantado. E a Bíblia vai dizer também que Esaú se junta com mulheres, sabendo que a determinação era para não se juntar, e disse que aquilo deixou o coração do pai e da mãe entristecido. Um camarada comum. Mas aí chega o momento da morte, da velhice. Isaac está velho, os olhos já não enxergam bem, e ele resolve dar a bênção aos seus filhos. Então ele pede para Esaú que vai fazer uma caça, trazer para ele Rebeca, muito açúcar. Chama o filhinho que estava em casa, fala: ó, vai lá, mata o animal, cozinha, pega a pele e come a missa, porque seu pai vai abençoar o seu irmão e você vai ficar sem a bênção. Então ele faz essa novela. Entra, o pai fala: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Ele dá então a bênção. Depois chega Esaú, seu irmão, você está no capítulo 27. E aí Esaú vai falar para o seu pai: sou seu filho primogênito, vim receber a tua bênção.
pai então treme na base. A Bíblia fala que ele treme na base. Ele fala: o seu irmão roubou a bênção da primogenitura. Não tinha roubado, era dele mesmo. Era dele mesmo, porque Deus tinha falado que duas nações estavam no ventre daquela mãe. E o mais novo serviria, o mais velho serviria ao mais novo, ou seja, haveria a inversão. Aí você vai dizer: não, mas por quê, pastor? Se o natural é assim, é porque Deus é assim. Tem hora que Ele muda a história, tem hora que Ele muda as circunstâncias, Ele escolhe. Soberania de Deus, a gente não discute os atos de soberania de Deus. Se amanhã fará sol ou se fará chuva, eu não sei. Existe um estudo que diz que vai ser ensolarado. Mas se Deus, que é o dono do tempo, resolver mudar o tempo, Ele muda e não vai perguntar para mim e para você. Se Deus amanhã resolver beneficiar você em alguma bênção, é um problema seu com Deus. E eu não tenho nada a ver com isso, não tenho que entrar no meio desta questão entre você e Deus. Deus pode tudo, Deus pode tudo, Deus pode tudo. Ele faz tudo em fogo. A gente às vezes tem que colocar uma forma de bolo, uma receita para Deus operar. Deus então resolve mudar as questões. O primogênito é que é servido pelo segundo. Deus então diz: não, neste caso, o segundo é que vai ser o primeiro, e o primeiro vai servir ao segundo, porque eu sei do coração dele, eu sei do que ele é capaz, eu sei o que ele vai fazer com a minha escolha, com a minha bondade. Aleluia. Então, Esaú não sabia. Quando Esaú descobre o problema, no versículo 36, ele vai dizer: Esaú então diz a seu pai: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura, e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não tem nenhuma bênção para mim? Aí então o pai vai dizer para ele: eu tenho uma bênção. Sua habitação será longe do lugar certo da terra, longe do orvalho de Caidó. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo. Aqui nascem 2 nações: os judeus e o que nós conhecemos hoje como os árabes. São descendentes desta questão. Povo briguento, povo do petróleo. É justamente a bênção deste pai que está sobre esta nação. E quando isso vai terminar, veja que há uma promessa: você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá o seu pescoço do jugo dele. Isso é para um outro momento. Mas esse texto está dizendo no final da grande tribulação, que é quando o anticristo vai entrar dentro do templo para sacrificar, e todas as nações vierem para destruir Jerusalém, e a reunião do povo que está ali, os árabes vão se reunir, porque eles são irmãos, e então eles vão estar ali junto também com a descendência de Ismael, e vão todos lutar, e vão ver o desejado descendo sobre as nações, e vão saber: aquele é o Yeshua HaMashiach, o Salvador, que morreu na cruz do Calvário, e agora está nos libertando, o meu jugo está sendo quebrado, e seremos uma única nação sobre a bênção de Abraão. Então aqui começa essa história. Jacó, então, a Bíblia vai dizer que Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. 27:41. Matarei meu irmão Jacó, porque ele é abençoado. A bênção de Deus começou a incomodar Esaú. A bênção de Deus fez nascer no coração de Esaú um desejo de matar Jacó. A bênção de Deus e a escolha de Deus sobre Esaú
O dia que o Pai descer a sepultura, eu acabo com a tua raça, com a tua vida, com a sua história. Eu quero ver se a bênção de Deus vai te proteger, se a bênção de Deus vai te livrar, se a bênção de Deus vai levar você mais escondida de mim, porque eu sei lutar, você é de casa, eu sou do campo, eu sei usar flecha, eu sei usar espada, você usa talher, você usa faca, você usa colher. Eu tenho capacidade, estratégia para destruir você. Mas o que ele não sabia que o Deus que a gente serve é um Deus que protege e guarda a vida de todo aquele que está diante do Senhor. Tudo isso começa lá no Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15. Coloca aí na tela. Tudo começa aí. Aí começa um grande problema. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. O problema que nós estamos vivenciando, que você vai vivenciar, é isso aí. É quando Deus vai amaldiçoar a serpente, simbolizando o diabo, por causa dela ter enganado a geração humana e ter obtido, através do engano, vindo o homem servir-se da influência e do poder do pecado. Então Deus vai colocar uma sentença: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus estava dizendo? Olha, estou dizendo para você: estabelecerei inimizade entre ti, diabo, e entre a semente do Cristo. Eu colocarei inimizade entre você, diabo, e a semente da mulher que vai nascer. Ele estava falando do Cristo, porquanto este te esmagará, aleluia, ele vai te esmagar na cabeça, e tu vai ser impedimento, tu vai ser oposição, tu vai machucar o calcanhar dele, mas ele vai levantar a perna e vai te esmagar, porque você vai virar debaixo do pé dele. Esta é a cena da vida de toda a gente. Quer ver? Lucas capítulo 10, versículo 17. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 17. Os homens foram e expulsaram demônios, curaram pessoas, e aí eles voltam admirados e vão falar com Jesus. A semente da mulher, que estava lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, havia nascido. E aí ele falou: Senhor, e voltavam 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome de quem? Jesus. Senhor, pelo teu nome, expulsamos até os demônios nos sujeitam. Vai para o 18, vai para o versículo 18, olha o que Jesus responde. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Versículo 19: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Aleluia! 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 Lá no Gênesis Deus estava dizendo: estabelecerei inimizade entre ti, diabo, e a mulher, que é Cristo, entre a sua descendência, diabo, e a descendência dela, que é Cristo. Portanto, esta te ferirá e esmagará a tua cabeça, e tu só terás capacidade de machucar, de impedir, de opor através do calcanhar. Mas eis que eu vou dar a autoridade à minha igreja, e ela vai sujeitar o poder das trevas, a serpente e os escorpiões, e ela vai pisar, vai aniquilar, vai acabar com o poder das trevas, e até os demônios vão lhe ser a ela sujeitos. Deus escolheu essa gente para ser assim. Não fui eu, não foi você. E aí voltamos à história. Duas nações estavam no vento. Cresceram os meninos. E no 27, 41, surge o homem. Então Jacó foge. Vai fora de lá. E encontra-se com Labão. Lá ele encontra uma moça chamada Raquel. E eles decidem casar-se com essa moça. Nós estamos em Gênesis capítulo 28.
Quando Isaac sabe que Jacó vai embora, Isaac chama Jacó, dá-lhe uma bênção e a primeira dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmã de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça com que seja fecundo, eu multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, e você e sua descendência, para que você possua a terra das suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. E ele vai na obediência. Enquanto o seu irmão já tinha se misturado com as cananéias, já estava uma bagunça no campo. Jacó, mesmo com todo esse erro, decide obedecer. Chegando lá, ele vê esta moça e diz que ele se afeiçoa tanto a ela, ele se apaixona. Só que Jacó era pobre, ele saiu sem nada e lá ele continuava sem nada. Mas ele tinha um negócio, algo muito interessante, que era a bênção de Deus. A bênção de Deus na vida do homem modifica a história. Por quê? Ele sabe que quando ele sai da casa do seu pai, ele não tinha nada. Tanto é que quando ele vai disputar com Labão, a sua saída já estava em uma outra fase. Ele vai dizer a Labão: eu saí lá da casa do meu pai somente com um cordão, um cajado e a roupa. Agora estou saindo aqui do seu meio com cabras, com ovelhas, com mulheres, com filhos, com concubinas. Ou seja, Deus prosperou. A bênção através da obediência na vida de Jacó e a vivência dele na casa de Labão nos mostram que Deus, diante da obediência, Deus transforma o ambiente, não transforma você. É você que chega num ambiente que não tem a bênção e por causa da sua presença transforma o ambiente. Tanto é que Labão vai dizer para Jacó: olha, Jacó, eu por adivinhação busquei os deuses e descobri que o que está acontecendo na minha casa não é por causa do que eu estou fazendo, não é por causa dos serviçais que estão
Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu filho. Porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar, o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar, foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o seu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar, também por minha própria casa, Labão perguntou a Jacó: quando você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Voltarei a apaceitar e a guardar o seu rebanho. Se o Senhor concorda com isso, passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubado. Labão disse: está bem, seja como você disse. Você já viu alguma ovelha listrada na vida? Nunca vi. Ei, irmã? Você já viu alguma ovelha negra na vida? Nunca vi. Vocês ficaram com medo, né? Nunca vi. Mas tem. É raro, mas tem. Aqui, irmão, depois você lê na sua casa, versículo 37 ao 43, do capítulo 30. Não havia Discovery, não havia NetGeo, não havia ciência, não havia nada. Mas, o que é interessante? Vai no 32, Gênesis 32, versículo 1 e 2. Não havia nada disso, mas tinha um negócio, esse rapaz tinha um negócio com Deus. Olha o que acontece no 32. Jacó também seguiu o seu caminho. E quem encontra com ele? Ele estava no seu caminho. Do nada aparece anjos. Qual o versículo próximo? Versículo 12. E Jacó disse: quando os viu. Jacó o quê? Jacó veio, Senhor. Jacó veio. Este é o exército de Deus, que chamou aquele lugar Manaã. Em outra tradução diz: esse aqui é um acampamento de Deus. Deus está acampando, Deus está falando assim: Deus está acampando ao meu redor. Mas esse texto fala uma coisa parecida, né? Que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que os temem e os livra de todo o mal. Jacó então está nesse embate aqui de ovelha listrada e ovelha negra. Não tem ninguém que vai dizer para ele: você faz isso, você faz aquilo. Mas tinha uns seres que andavam com ele, e que nem todo tempo você vê, mas que eles estão aqui nesta noite, estão no trabalho, estão no momento de trabalho, estão na hora que você mais precisa para tomar uma decisão, estão na hora que você mais precisa para saber o que fazer, na hora que você não sabe o que fazer, estão te ajudando, na hora que você se sente solitário, desamparado, sem ninguém. Os anjos do Senhor estão ali, ou seja, o próprio Senhor se manifesta nesta fase da Bíblia. Muitos comentaristas vão dizer que é o próprio Cristo que se manifesta, é uma teofania
nasciam eram listrados. Ou os animais que nasciam eram muito pretos. Labão, por desperto, começou a perceber: opa, tem coisa aí. Porque ele já sabia que a adivinhação, que ele era abençoado por causa do Deus que ele servia. Como é que você se explica isso? Os anjos de Deus estavam acompanhando Jacó. Aí Labão falou: então é o seguinte, eu vou parar com esse negócio aí de malhada e de preto, porque tem muito. Então agora elas são minhas e você vai ficar com as que não tem cor. Tá bom. Só tirou a barba. Ai, Jesus. Às vezes a gente quer uma estratégia para dar certo na vida. Às vezes a gente quer uma estratégia para arrumar a questão. Essa semana eu até postei lá, eu tive uma audiência de uma pessoa que numa obra faleceu. O pedido era de 5 milhões e 800. O dono da empresa tremia. O engenheiro suave. Na entrevista que eu fiz antes. E aí você fala com uma situação dessa, o que fazer? Porque todo mundo sabia que o camarada agiu errado. Ele assumiu o risco, mas ele está morto, ele não vai aparecer na audiência. Tinha a família, tinha a empresa, tinha esse dono da obra que tremia, ele balançava, ele começou, antes da vez, ele começou a escorrer assim, de nervoso que estava. Mas na entrevista, após a entrevista, eu fui ao joelho perguntar a Deus o que fazer. Não estava lidando com mentira, estava lidando com mercado. Mas aí você vai perguntar: Deus, o que fazer? Não tinha um artigo na lei trabalhista que eu pudesse usar. Mas numa noite dormindo, eu lembrei de um trecho do Código Civil, olha, onde falava da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. O morto foi culpado pelo acidente. Aí eu fui de novo olhar o inquérito, olhar a pronúncia do Ministério Público, olhar os depoimentos das testemunhas. Eu achei lá no meio de todo esse emaranhado de quase 90 documentos, um depoimento de um pedreiro dizendo: mas ele subiu por aquele lugar porque ele quis, ele tinha que subir pelo fundo. Eu falei: esta é a revelação que eu preciso. Quando eu cheguei na audiência, eu entrei como um rei, enquanto todo mundo estava tremendo, eu falava: calma, calma, a hora que eu abrir a boca, você vai ver o que vai acontecer. O juiz estava nervoso, o Ministério Público: não, a gente quer, vai ter que dar, eu falei: calma, não, a gente tem que fazer calma. Eu segurava na mão dele, ele tremia. Eu falei: Senhor, nós não temos que pagar nada. O juiz levantou o olho e falou: por quê? Porque está aprovado no inquérito policial, porque está aprovado no depoimento ao Ministério Público, porque está aprovado no dia da vistoria, que é culpa exclusiva da vítima. O silêncio imperou no tribunal. O juiz pegou o computador e começou a olhar. Eu falei: vai em tal documento assim, assado e cozido, página tal, tinha tudo rabiscado. O homem olhava para mim. Aí o homem começou a soltar a minha mão, que estava segurando debaixo da mesa, apertando, com tanto medo. Aí eu disse: mas qual é a culpa? O que vai fazer? Aí a empresa que era contratada dizendo: no máximo a gente oferece 30 mil. A gente aceita. Aí ele virou para mim e falou assim: o que eu vou pagar? Nada. Porque o anjo ainda continua te orientando. Mas você vai dizer: mas isso tem 5 anos, eu sou bravo, eu sou bom. Antes de mim, ninguém tem melhor. O sangue de Jesus tem poder. A ele agora. A ele exaltação. Aleluia. Porque na hora que você não sabe
Jacó então casa com Raquel e recebe Lia. A Bíblia vai dizer, a minha Bíblia está dizendo, não estou inventando nada, que Lia era enferma de olhos, ou que ela era feia. Agora você imagina, você trabalhar 7 anos, porque não tinha nada, ainda não era rico, por uma mulher bonita e receber a feia, por trabalhar por uma mulher que era vistosa e receber uma enferma de olhos. Aí Labão vai reclamar com ele, falando: escuta, o que é isso que o senhor fez? Em Gênesis 29 e 25, ele vai falar justamente isso para Labão. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por uma botei Raquel? Por que então o senhor me enganou? A lei da semeadura. Muito cuidado. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Ele enganou lá atrás, e o engano começa a seguir a vida dele. O que ele vai dizer a Labão? Mas por que o senhor me enganou? E talvez Deus falou no coração dele: mas e lá atrás, o que você fez? Está reclamando por quê? Você mente, você compra e não paga, você dá um mau testemunho, você vive, é um namorador, e agora está reclamando por quê? Você quer a minha bênção, mas não quer a obediência. Você quer a minha bênção, mas não quer a Bíblia. Você quer a minha bênção, mas não quer ser santo. Você quer a minha bênção, mas não quer ter uma vida no altar. Você quer a minha bênção, mas não quer um relacionamento. Aí o que Deus vai dizer nos anais da Bíblia: eu não sou um Deus prostituto, que você compra a minha bênção por cara limpa, compra a minha bênção por oferta, compra a minha bênção por tudo. Não, comigo é sinceridade ou não é nada. Comigo é uma coisa ou é outra. Eu não me misturo como água e vinho. Ou é vinho ou é água, ou é óleo ou é água. Eu sou um só. Ou você quer a minha bênção e seguir a minha instrução para que seja eternamente sucedido e eu te dê vida eterna e salvação sobre a tua vida, ou você continua na tua vida e vai para o inferno de braços dados. Porque hoje eu sou Deus e digo a você: eu abençoo, eu trato, eu sou companheiro daquele que obedece a minha causa e a minha vida. Aleluia. Fica isso um problema para Jacó. Jacó então vai trabalhar pela Lia. Só que ele despreza Lia. E por desprezar Lia, Deus fecha a chamada de Raquel e abre a porta de Lia. Deus é inexplicável. Deus é inexplicável. Aqui começa a história que vamos entrar a partir da semana que vem. Lia dá a ele o primeiro filho chamado Rúben, cuja tradução quer dizer: o Senhor viu a minha aflição. Depois nasce de Simeão: o Senhor ouviu que eu era desprezado. Depois nasce Levi: agora desta vez meu marido se unirá a mim. Pois nasce Judá: desta vez louvarei ao Senhor.
quando Lia para de ser fecunda, e Raquel sendo amada, mas com a ventre fechado, ela introduz Bila, sua concubina, que dá o quinto filho, que é Dan. Ela vai dizer: Deus me fez justiça. Nasce o sexto filho, que é Naftali. Com grandes lutas tenho compelido com a minha irmã e consegui vencer. Depois, Deus fecha a amada de Lia e de Bila. E Ziba entra na história, que ela era a concubina de Lia. Nasce Gade. Lia viu cessar ter filho, tomou a mesma decisão e vai dizer: eu sou afortunada. Depois nasce o oitavo filho, que é Asser, feliz. A minha felicidade, a razão da minha felicidade perante outras mulheres. Novamente Deus abre a marca de Lia no novo filho. Nasce Isacar, Deus está me recompensando. O 10º filho nasce também de Lia, Zebulon, pois Deus me concedeu excelência e dádiva. E então Deus resolve abrir a marca de Raquel. Nasce o 11º filho. Ela vai chamar de José, aquele que Deus acrescenta. E a Bíblia vai dizer no versículo 30, versículo 22 a 24. Às vezes é até um pouco complicado você entender a escrita em língua portuguesa. E você precisa ir para o dicionário para entender, porque vai dizer lá: Deus lembrou-se de Raquel. Mas Deus esqueceu? Se a Bíblia fala que Deus não esquece, não se cansa e não dorme, como é que aqui está dizendo que Deus se esqueceu? Ele vai dizer que Deus se esqueceu, Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao seu filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. No versículo 25, depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar ao meu lugar, que é a minha terra. Dê-me meus filhos, as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor, repartirei. O Senhor sabe muito quanto tenho e de que maneira tenho servido. Mas aí, Deus não tinha se esquecido de Raquel. Deus tinha lhe fechado a marca por causa do desprezo de Jacó. O texto quer dizer que Deus traz à existência o que estava parado. Deus faz florescer o que estava fechado. Deus faz ressuscitar o que estava morto. Não que ele havia esquecido. Era ele que estava dizendo: fica quietinho aí. Era ele que estava dizendo: não ovula e não fecunda. Fica quietinho aí. Mas num dado momento, Deus ouviu a oração de Raquel e Deus disse: óvulo, agora fecunda. Agora é hora de fecundar. Agora é hora de José nascer. Deus não estava se esquecendo de Raquel. Ele tinha um tempo para agir na vida de Raquel. É o tempo de Deus que a gente precisa viver, onde Ele faz o milagre. É o Deus que não se esquece da oração. Ele não se esquece do louvor. Ele não se esquece do serviço. Ele não se esquece daquilo que você está ofertando. Enquanto o neném não chega, enquanto José não está nascendo, você está ali: eu não sou afortunada, eu sou desprezada, eu não sou como era Lia, ou como era Ziba, ou como era Bila, eu sou a última farinha deste pacote. Mas Deus estava dizendo: Raquel, vai vir José, e vai vir Manassés, e eu vou dar a você o melhor que vai ser desta terra. Vai nascer de você um libertador. Desse libertador vai vir dele, vai vir um Salvador, e o Salvador vai trazer a reunião de toda a gente. Raquel, eu vou trazer no teu ventre uma honra tão grande que o mundo não vai saber explicar. Enquanto todo mundo está olhando para Rubem, para Simeão, para Levi, para Judá, para Dan, para Naftali, para Gade, para Asser, para Isacar, para Zebulon, Deus estava olhando para José e para Benjamim. Enquanto José seria aquele que traria o Salvador, e Benjamim seria aquele que estaria cuidando da preparação das tumbas para servir aqueles que seriam os levitas, os homens da adoração.
E assim a gente tem 3 ou 4 cursos para tratarmos sobre isso. Mas, para encerrar, o que Jacó aprende e nos ensina é que nunca siga em direção à sua promessa sem o seu Betel. Betel quer dizer casa de Deus, encontro. Encontro com Deus. Tem encontros com Deus. Tem encontros com Deus. A promessa está aí. Mas o que vale é quando esses homens descem para orientar a obediência que está sobre a sua vida. A segunda coisa que ele está dizendo é: nunca vá sem altar restaurado, porque enquanto ele não deitou na pedra e viu o céu aberto e não colocou sobre aquele altar azeite, as coisas não aconteceram para aplacar a ira do passado. Ele estava dizendo: eu preciso de uma comunhão restabelecida com os céus. Eu encontrei o meu manaim, eu encontrei a presença de Deus na minha vida, e é por isso que eu estou caminhando para a promessa. Terceiro, 3 lições de prosperidade para mim e para a tua vida. Aí fora, os cultos estão cobrando preços altíssimos para as pessoas descobrirem como é que dá para ser bem sucedido, como é que consegue riqueza, como é que consegue mulheres bonitas, como é que consegue carro do ano. Eu, graças a Deus, estou contente com a minha vida, estou contente com o meu carro. Mas eu te dou hoje uma aula de graça de como ser feliz e próspero nesta vida. Jacó nos diz que sem a presença de Deus a gente não é nada. Aleluia! Sem a bênção de Deus a gente não consegue nada. Terceiro, sem a aprovação de Deus na sua vida, você não chegará a lugar nenhum. Então, para ser bem sucedido na vida, você precisa de presença, de bênção e de aprovação de Deus. Não adianta fugir do problema, não adianta fugir da situação em frente, porque a presença, a bênção e a aprovação de Deus vai transformar aquele ambiente em ambiente de bênção. É isso que Jacó estava dizendo. Ele tinha presença, ele tinha bênção, ele tinha aprovação de Deus. Onde ele chegava, a bênção estava. Onde ele colocava a mão, Deus prosperava. Aonde ele erguia um altar para adorar a Deus, anjos desciam para receber a adoração dele. Ou seja, para ser bem sucedido, a comunhão com Deus, que a presença, a bênção e a aprovação de Deus é a melhor coisa do mundo. A quarta e última lição que nós temos aqui é que a família perfeita é imperfeita. A família perfeita é imperfeita. Você escolheria morar na casa de Jacó? Escolheria morar na casa de Isaac? Onde a própria mulher engana o marido? Onde o próprio filho engana o irmão? Onde o próprio filho desobedece os pais? Que casa é essa? Mas aí a gente fala assim: mas Deus, essa casa aí é uma desgraça. Não dá para viver num lugar como esse. Aí Deus diz para você: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Nesta bagunça, nesses desentendimentos, Deus estava dizendo: a minha bênção está sobre esta casa. A minha bênção está sobre este lar. Está cheio aí desse ambiente de gente mentirosa. Está cheio desse ambiente de gente falsa. Está cheio desse ambiente de gente que não tem lealdade. Mas eu estou lá. Eu estou lá. Eu acredito que eles vão melhorar.
Eu acredito que Isaac vai se arrepender. Eu acredito que Rebeca vai se arrepender. Eu acredito que Jacó e Esaú vão se reconciliar. Eu acredito que Raquel vai deixar de adorar ídolos. Eu acredito que Lia vai ser uma pessoa amada por Jacó. Eu acredito que as coisas vão voltar ao seu devido lugar. Era Deus dizendo: eu sou o pastor, eu sou o Senhor. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor desta casa. Nada vai ficar quebrado, nada vai ficar fora do lugar e nada vai faltar. O que é isso, pastor? Isso é bênção de Deus. Quando Ele coloca as coisas nos seus devidos lugares, quando Ele envia anjo para se manifestar e dizer para o homem: acerta o altar, acerta as coisas, acerta a vida, acerta a intimidade comigo, acerta a comunhão, acerta a sua vida que está, às vezes, capengando de santidade, arruma as coisas, porque eu preciso trazer à existência o que eu estou deixando apagado por um certo tempo. Eu preciso me manifestar a você, eu preciso trazer José para a tua vida, eu preciso trazer alegria para esse ambiente, eu preciso curar a vida de gente que está doente, eu preciso dar direção a quem está perdido, eu preciso ser salvação nessa casa. Aleluia! E talvez você olha para o ambiente e fala: mas quanta bagunça da minha casa. E Deus está dizendo para mim e para você: a família perfeita é imperfeita. O que importa é a presença, é a direção, é aquilo que você faz no ambiente da sua casa. Aleluia! É isso que vai tocar o céu. Não desista da sua casa. Não desista da sua casa. Continue adorando a Deus, servindo a Ele e dando a Ele o seu testemunho. Curvemos as nossas faces e oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela oportunidade de estar na tua casa nesta noite. Na tua presença, Senhor. Aleluia. A tua presença. A gente precisa, Senhor Deus, da tua presença para cuidar, Senhor Deus, da família, para cuidar dos filhos, para cuidar dos companheiros de trabalho, Senhor, para dar um bom testemunho na rua, para dar um bom testemunho dos amigos. Deus, estamos vivendo dias de tormento, dias de decisões, dias, Senhor Deus, que não sabemos para onde ir. Se olharmos para a ótica da economia, se olharmos para a ótica da política, se olharmos, Senhor Deus, pela perversidade da humanidade. Mas, Senhor Deus, aqui está a igreja nesta noite, por essas lições de vida na vida e na formação das tribos de Israel. Que o Senhor Deus nos cure, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus nos dê alívio, Senhor Deus, de momentos de aflição. Assim como o Senhor foi com Jacó, Senhor. Enquanto ele fugia do problema, o Senhor se manifestou a ele numa coluna de pedra. Ele não tinha nem um travesseiro para deitar a cabeça. Ele deitou a cabeça numa pedra. E o Senhor resolveu abrir sobre ele os céus. E ele viu os anjos subindo e descendo por uma escada. E ele chamou aquele lugar de Betel, a casa de Deus, o ponto de encontro, o local de ver Deus face a face. Senhor, a gente precisa continuar vendo o impossível para viver, Senhor Deus, o milagre do Senhor na terra. O Senhor Deus não é nem de esquerda nem de direita, o Senhor é Deus de bênção. O Senhor Deus não está, Deus, amarrado, Senhor Deus, à circunstância do mundo. O Senhor é Deus, ó Deus, que muda o ambiente onde a gente está. Oh Senhor, aquele que está precisando que o Senhor Deus faça uma mudança na casa dele. Deus, nesta noite estamos pregando sobre a tua palavra. Não é filosofia, não é sociologia, não é pensamento humano, antropológico, mas o que nós estamos falando é poder de Deus, é palavra de Deus, é o reino de Deus, que nesta
noite saia, ó Deus, da boca deste pastor para a tua igreja. A tua palavra é viva, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Ela vem, ó Deus, com um propósito específico. Cura a alma que está batida, cura, Senhor Deus, a mente que está atribulada, refrigera o coração que está aí, ó Deus, batendo sem saber para onde ir. Nesta noite desça sobre esta igreja o bálsamo do Senhor e a unção do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, aleluia, conduzindo a cada um dos teus filhos que estão no embate como Jacó, no vale de Jaboque, estão lutando pela vida, estão lutando pelo sonho da casa, estão lutando pela família, estão lutando, Senhor Deus, para chegar lá e tudo está dando errado, mas o sangue de Jesus tem poder para entrar neste ambiente e modificar a situação, a poder do teu nome, Senhor, a poder da tua ressurreição, a poder do teu sangue, a poder na tua vida, Senhor do céu, Senhor da terra, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo esta igreja, eu abençoo estas vidas, para que elas sejam abundantes, cheias de Deus, cheias do teu poder, cheias da tua direção, cheias da tua graça e cheias, Deus, da unção de Deus sobre a vida delas. Tudo que elas tocarem nesta semana, que seja abençoado, seja com a planta do pé, com a palma da mão, que a tua bênção seja sobre elas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quero perguntar aqui nessa noite se há alguma vida que quer aceitar Jesus como seu Salvador, quer entregar a sua vida para Jesus. Alguém aqui nessa noite quer fazer um pacto com o Senhor e entregar sua vida a Ele? Se não há, que Deus lhe dê uma nova oportunidade do Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Vamos ficar sobre os nossos pés. Mais uma vez agradecer a presença de Dimas, está aqui nesta noite. Obrigado pela presença. Portas da igreja sempre estarão abertas. A gente de satisfação e alegria dele no nosso meio. No meio do ajuntamento bíblico, que Deus te abençoe. Onde sempre estaremos caminhando com Jesus. Tem algo que estou esquecendo de falar, mas eu não me lembro. É bom, né? Se eu não ajuda, eu estou esquecendo de falar que eu não me lembro. Ih, pera, Oremos, vamos agradecer. Senhor, nós agradecemos por este dia, pela oportunidade que tivemos de estar neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares, guardados e amparados na tua presença e na tua proteção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lembrei, Senhor. Não? Você levou o corpo de alguém, aí se alguém pediu você fazer alguma coisa. Nós estivemos visitando o irmão José, ele está bem, ele mandou a paz do Senhor para a igreja. Ele está assistindo agora. Como vamos dizer a ele? A paz do Senhor, irmão José. Deus abençoe, Senhor Deus. Todas as vamos para cá. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito de Deus estejam com o seu povo, não só hoje, mas para sempre. Aqueles que creem e recebem, digam amém.